Pois é, agora é oficial. Essas 4 argolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, neste lindo Auto Union dos anos 30, estarão na Fórmula 1 a partir de 2026. Audi e Sauber, o acordo está feito. Fala aí pessoal, meia lovers, tudo bem? Hoje é um dia importante, hoje é o dia em que o anúncio oficial foi feito da parceria entre Audi e Sauber para disputar o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Não que fosse algo inesperado, uma grande surpresa, todo mundo já imaginava que a entrada da Audi iria se dar através da Sauber. A Audi sempre quis, desde que anunciou a sua entrada na Fórmula 1, ter uma equipe própria, e isso finalmente aconteceu, foi oficializado nesta quarta-feira. Eu estava com esse carrinho aqui no início do vídeo. Isso aqui é uma miniatura de um Auto Union Type D. Type D é um dos grandes carros de corrida da história da humanidade. Essa miniatura é daquelas caprichadas, né? Dos anos 30. Vocês muitas vezes se confundem ou não sabem exatamente por que essas 4 argolas nos anos 30 se chamavam Auto Union e hoje representam a Audi. Bom, essa historinha eu já contei várias vezes, em vários momentos, em vários vídeos, em vários textos, mas não custa a gente fazer um rápido retrospecto do que são essas 4 argolas e do que vai representar a Audi na Fórmula 1, a presença da Audi na Fórmula 1. Lá pela década de 30, na verdade, mais precisamente em 1932, 4 grandes montadoras ou fábricas de automóveis da Alemanha se juntaram, fizeram uma joint venture chamada Auto Union. 4 montadoras, por isso as 4 argolas. E essas montadoras eram a Audi, que já existia, a Horsch, que foi, na verdade, uma antecessora da Audi, já conto essa história, a DKV, dos meus queridos DKVzinhos, e também uma outra montadora chamada Wanderer. Isso foi em 1932 e criou-se a Auto Union. Parênteses para falar sobre Audi e Horsch, que são empresas que têm a mesma origem. Fundada a Horsch por um cara chamado August Horsch, que perdeu a fábrica para os seus acionistas e resolveu fundar uma nova fábrica de automóveis usando uma tradução do seu sobrenome, Horsch, que é um imperativo para ouça, escute, né, em alemão. Ele fez a tradução para o latim e em latim o nome dele queria dizer, era traduzido como Audi. De áudio, né? Ouça, escute, a mesma coisa. Essa é a origem do nome Audi, que é curiosa, né? Essa origem muitas vezes as pessoas desconhecem ou não lembram, e eu sempre gosto de contar essa historinha. Muito bem, essas 4 montadoras então se juntaram, Auto Union, 4 argolas, e na década de 30, mais do meio para o final da década de 30, já havia uma movimentação muito grande no automobilismo europeu, do que se chamava de circuito de Grand Prix, dos grandes prêmios. Não era Fórmula 1, não existia Fórmula 1, mas existiam corridas clássicas, corridas que estão aí até hoje, que existem até hoje, Grande Prêmio em Mônaco, Grande Prêmio em Silverstone, não, em Monza, enfim, outras pistas históricas como Avus, em Berlim e tudo mais. Enfim, as corridas eram dominadas naquela época basicamente pelos carros italianos e franceses também. E a Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista, acabou investindo muito dinheiro nas competições automobilísticas. O Hitler botou muita grana na Mercedes, que já existia, e na Auto Union, criando inclusive uma certa rivalidade entre essas duas, mas tudo para tentar estabelecer uma hegemonia no automobilismo europeu. E conseguiu. Era um estouro, resumindo, né? Na era pré-Grande Prêmio, na era pré-Fórmula 1, esse grande circuito de grandes prêmios, de corridas importantes que aconteciam na Europa. Mas aí veio a guerra, veio a Segunda Guerra Mundial, a Auto Union teve as suas fábricas quase todas destruídas nos bombardeios sofridos pela Alemanha, e quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Auto Union foi refundada na Alemanha, em Stuttgart.
A maior parte das fábricas, como eu disse, ficou no lado que viria a ser a Alemanha Oriental. Uma dessas fábricas, inclusive, a fábrica do Trabant, né, em Zwickau, onde nasceu a Audi, onde nasceu a Horsch também. Mas, do outro lado, do lado da Alemanha Ocidental, executivos da Auto Union resolveram refundar essa companhia. O carro escolhido para ser fabricado, né, era o DKV, igual ao DKV que a gente tinha aqui no Brasil, ou DKW, tem muita gente que fala DKW, mas tá errado, é DKV que fala mesmo. E a vida foi sendo tocada. As fábricas da Alemanha Oriental começaram a fazer o Trabant, por exemplo, e o da Alemanha Ocidental, os pequenos DKVs, que eram carros baratos, eram carros de manutenção muito fácil e eram bem apropriados para aquele momento de reconstrução econômica da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. O DKV, esse Auto Union 1000, né, era baseado num projeto pré-guerra também, que estava sendo desenvolvido pela DKV para concorrer com o Fusca, que era o DKV F9. Era esse carrinho aí que é muito parecido com os DKVs atuais que eu digo da década de 60, os que a gente teve aqui no Brasil. Bom, dito isso, a Auto Union na Alemanha Ocidental, já na década de 50, foi vendida para a Mercedes, que por sua vez repassou para a Volkswagen, ainda ali no finalzinho dos anos 50, e a Volkswagen manteve os DKVs sendo fabricados e a Auto Union existindo até 1966, quando decidiu descontinuar os carros com motores dois tempos. O último DKV, que é um chamado F102, esse era o nome do carro, F102, com motor dois tempos, simplesmente teve o seu motor dois tempos tirado do cofre, colocaram um motor que foi desenvolvido pela Mercedes, um motor quatro tempos, na época em que a Auto Union era da Mercedes, e este carro com motor quatro tempos, o F102, passou a ser o primeiro Audi. E por que Audi? Porque quando a Volkswagen comprou a Auto Union da Mercedes, ela trouxe junto os direitos de uso das quatro marcas que formavam as quatro argolas, que formavam a Auto Union: Audi, Horsch, DKV e Wanderer. E das quatro, a Volkswagen decidiu utilizar Audi, que era um nome fácil e um nome também ligado a carros de luxo antes da guerra, para lançar uma linha de automóveis diferentes dos Fuscas, das variantes, das Kombis, enfim, dos carros que a Volkswagen fabricava, né, baseados todos no Fusca, no Beetle, né, motor a ar, refrigerado a ar, traseiro, aquela coisa toda que a gente sabe, né? Os motores novos eram já refrigerados a água, a Audi já aparecia com carros um pouquinho mais luxuosos, e aí nasceu a bendita da Audi em Ingolstadt, que fica na Baviera, no sul da Alemanha. Bom, a história da Audi toda no esporte passa por várias fases, talvez a mais bonita delas nos anos 70 e 80, no Mundial de Rally, quando se desenvolveu o Audi 4, com tração nas quatro rodas. Foi um grande vitórias, títulos, né? A Audi realmente fez muito sucesso. Também foi correr nos Estados Unidos em competições de carros protótipos e carros de turismo. E mais para frente, e já mais recentemente, um sucesso gigantesco nas competições de endurance. No Mundial de Endurance, ou Mundial de Protótipos, hoje chamado de WEC, World Endurance Championship, e sobretudo nas 24 horas de Le Mans. Foram 18 anos de participação nos campeonatos de provas longas e 13 vitórias em Le Mans. Não há uma marca tão bem sucedida em Le Mans quanto a Audi. Claro, a Porsche também teve resultados espetaculares, mas numa outra fase, digamos, menos contemporânea, né, do automobilismo mundial. E a Audi, no final de 2016, resolveu deixar o Mundial de Endurance, deixou Le Mans. Foi uma surpresa, inclusive, porque era uma das principais
peças de propaganda que a Audi tinha no mundo inteiro, ganhar alemã e do jeito que ganhava, né? Do jeito que conseguia vitórias, algumas muito dominantes, outras muito dramáticas, mas sempre uma marca absolutamente competitiva, lutando por vitórias sempre na corrida mais dura, mais difícil do mundo, que são as 24 horas de Le Mans. Mas no final de 2016 a Audi foi embora e vocês se lembram, mais recentemente resolveu apostar na Fórmula E. Ganhou título, inclusive com o Lucas de Grassi, né? Esta figura incrível. E a Audi também agora, 2 anos atrás, avisou que estaria deixando a Fórmula E. Por quê? Tudo já estava mais ou menos no escopo de uma ideia de participar da Fórmula 1, algo que só foi decidido neste ano, quando o regulamento dos motores de 2016 foi publicado, foi finalmente definido. Vai muito ao encontro daquilo que o grupo Volkswagen quer fazer, que é eletrificar toda a sua frota, trabalhar só com combustíveis sustentáveis e tudo mais. Foi por isso que demorou bastante até para que Audi e Porsche, 2 marcas do grupo Volkswagen, anunciassem a sua intenção de disputar o Mundial de Fórmula 1. Tudo isso contado, né? Hoje, quarta-feira, finalmente a Audi anunciou que vai entrar na Fórmula 1 pela porta da Sauber. A Sauber, mas a Sauber ainda existe? Existe. A Sauber é a Alfa Romeo. A Alfa Romeo tem um contrato com a Sauber, que é um contrato basicamente de patrocínio. Quem faz a operação, quem toca a operação da equipe é a Sauber, que nunca deixou de existir. Ela foi vendida, a equipe Sauber, pelo Peter Sauber, para um sueco, para um fundo de investimentos liderado por um sueco, e hoje ela opera sob o nome Alfa Romeo. O contrato com a Alfa Romeo acaba no final do ano que vem, já foi anunciado. E o que a gente ficou sabendo nessa quarta-feira, hoje, é que em 2024 e 2025, a Sauber vai continuar correndo na Fórmula 1 usando os motores Ferrari, pelo menos por enquanto é isso que está decidido, vai provavelmente disputar o campeonato com o nome Sauber, com o nome antigo, e a partir de 2026 a equipe passa a se chamar Audi. A Audi quer comprar 75% pelo menos das ações da Sauber nos próximos anos para assumir o controle acionário total da equipe. E opinião minha, eu acho que quando nós chegarmos a 2026, esse controle vai ser total. Pode ser até que exista uma pequena participação de outras partes, né? Mas apenas interessadas na receita, no aspecto financeiro e não em participar efetivamente das operações de Fórmula 1 da Audi, que já começaram. Os motores vão ser feitos em Neuburg, é uma pequena cidade que fica a 10 quilômetros de Ingolstadt, onde fica a sede da Audi. Já são 120 pessoas trabalhando no projeto, nessa fábrica, no projeto do motor da Fórmula 1, motor que deverá estar em testes pela primeira vez num carro em 2025. Então, 2023, só para vocês não se perderem, a Alfa Romeo continua existindo, utilizando a estrutura e as instalações da Sauber. Em 2024 e 2025 nós teremos uma equipe Sauber na Fórmula 1 com motor Ferrari, e em 2026 finalmente as 4 argolas estarão de volta às competições importantíssimas de monopostos, né? Houve, claro, essa participação na Fórmula E, mas a Fórmula E a gente evidentemente não pode comparar em termos de importância aquilo que é a Fórmula 1 ou mesmo ao que foi o período pré-Fórmula 1 das grandes corridas, dos grandes prêmios que eram disputados na Europa e também no norte da África, quando a Auto Union, as flechas de prata, chegaram a dominar ou dividiram pelo menos, né, a hegemonia das pistas com a Mercedes, graças a investimento muito forte do governo da Alemanha. É isso aí, Audi então em 2026 com a Sauber. Mas todo mundo já sabia disso, você gastou todo esse tempo para contar essa história? Pois é, mas é que é o assunto de hoje, é a notícia mais importante de hoje. E falando sério agora, a Audi, a presença da Audi, de uma marca como a Audi na Fórmula 1, é realmente algo bastante relevante. Nós vamos ter aí mais uma empresa importantíssima, com uma história gigantesca no esporte, no automobilístico, como era a BMW, quando esteve associada à própria Sauber, né, e acabou desistindo da Fórmula 1, mas a chegada da Audi é uma boa notícia, sem dúvida, para a categoria, assim como será se a Porsche conseguir
reverter a decepção que teve após a desistência da Red Bull, né? O fim das negociações com a Red Bull. É uma empresa irmã da Audi, é uma marca igualmente importante no automobilismo, a Porsche, e eu espero que os caras não tenham desistido de vez. Eu acho que há uma possibilidade aí, quem sabe, de conversar com a Andretti, fazer uma parceria ampla de motor de um lado, chassi de outro, trazer piloto americano, quem sabe. Algo que a Porsche e a Andretti, por exemplo, nem sei se estão conversando, mas que poderiam começar a fazer para tentar convencer as outras equipes da Fórmula 1 que a chegada de uma marca desse porte, desse tamanho para a categoria, é claro, só tem a melhorar as coisas, só tem a agregar, né, agregar valor, como se diz, porque abrir mão de Porsche numa categoria qualquer do automobilismo me parece uma grande burrice, né? Tá feito! Se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deem aqui a sua curtidinha, o seu like, inscrevam-se no canal, etc, etc e tal. E a gente volta amanhã com mais uma Rádio Gomes, beleza? Até mais!